Eu não era cristão, família de ateu, mas quando meus olhos foram sendo abertos, então eu fui entendendo essa importância de quem é Deus e mais me aproximar dele, né? Para ter a confiança dele para comigo e de mim também para com ele. Então eu me dei a estudar a palavra e continuo estudando, não sei nada, continuo aprendendo, né? A pessoa fala assim, puxa, tem 2 anos na igreja, tem 10 anos, conhece a Bíblia, eu 46 anos eu não conheço quase nada. Eu leio a Bíblia 2 vezes no ano, leio ela 2 vezes, toda, tá? Até mais rápido um pouquinho. Mas isso não quer dizer que a gente é expert. Eu só faço isso porque, para o meu próprio bem e pelas ovelhas que a gente tem responsabilidade para com ela, porque nós vamos ter que prestar conta, né? Como vocês não ouviram, né, de milagres extraordinários que aconteceram primeiramente na minha vida, depois na vida da minha filha, também do meu filho, porque a mãe dela não podia, eu descobri, né, através de exame, que se nascesse um menino, teria que fazer transfusão, porque o sangue dela também não era compatível com o meu, nem vice-versa, né? E Deus ali já fez um milagre, porque o próximo depois da minha filha era um menino. Então, é um exame, foi muito bem feito, né? Porque a gente lá tinha a Unimed, né? Então, nós guardamos aquilo para, de vez em quando, apresentar a pessoa que achasse que a gente não estava falando a verdade. Nós tínhamos 2, né? Ela ficou grávida, então, de um menino, e Deus trocou, não precisou fazer transfusão, a gente sabe que foi um milagre, e muitos outros aconteceram na nossa vida. E eu dou muita importância à apresentação da criança, porque é uma entrega. Então nós vamos dar uma olhada em 2:21-24, que diz ali: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que o anjo lhe fora posto, dado, né, antes de ser concebido. Então ele trouxe o nome, isso vem lá de cima, o nome, né, para que fosse dado a Jesus. Ele teria que ser circuncidado. Embora ele não casou, a circuncisão ela tem um significado muito interessante para o judeu, né? Eles têm várias historinhas sobre a circuncisão, mas também não vou pregar sobre isso aqui, porque senão fica muito extenso para vocês, né? E hoje, graças a Deus, nós somos salvos através do sangue de nosso Senhor Jesus. Então veio um anjo com o nome próprio, que vai ser dado, vem a Maria, e assim eles vão fazer. E a circuncisão era feita no 8º dia daquele menino, embora que ele não casou, mas a circuncisão sempre era feita, como até hoje o judeu faz a circuncisão para o casamento, é uma aliança, né? Derramar de sangue é uma aliança para com Deus, para que Deus se torne responsável até pela criança que vai ser gerada no útero da mulher, né? Então, quando o marido, ele se une à esposa dele, isso brevemente, para vocês poderem entender, aquela circuncisão está ligada com Deus. Então, Deus acompanha aquela geração para que não nasça uma criança com nenhum problema, deformada e tal, que não haja também uma penetração de demônios no útero da mulher, né? E cumprindo-se então os dias da purificação, a do menino são 40 dias, da menina são 80. Segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Quer dizer, o próprio pai, né? A família levou Jesus para apresentar ao pai. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, uma oferta muito pequena, muito barata, que era uma família pobre, né? A família de Jesus, Maria, José, eram trabalhadores, eles eram pobres. Para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, que era isso aqui, a rolinha. Agora nós vamos entender, que eu tenho falado que às vezes as pessoas não sabem, por que tinha que se sacrificar um animal. Por
porque tinha que sacrificar um animal quando a criança era apresentada. Por causa da natureza pecaminosa de Adão, a natureza de Adão e Eva. Então a criança não cometeu, né? O Brian, por exemplo, cometeu nenhum pecado, mas ele tem a natureza adâmica, né? Tem a natureza de Eva, tem a natureza de Adão. Então, quando uma pessoa com a natureza de Adão e de Eva fosse a presença do Pai, automaticamente o Pai recuaria ou aquele ser morreria. Tanto é que quando Adão pecou e Eva pecaram, eles fizeram o quê? 2 aventais de folha de figueira, aventais da cintura para baixo, porque eles viram que estavam nus. Deus não se agradou, porque para Deus então se aproximar, aquela cobertura não seria satisfatória, porque teria que cumprir tudo. Então Deus faz o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício que Deus fez, não fez avental, ele fez uma túnica. E a túnica normalmente ela vai pegar do pescoço para baixo. Então aquela túnica, é lógico que a gente não sabe que foi feito do sangue, da carne, etc. Mas o animal foi morto. O próprio Pai, porque só tinha Adão e Eva, então o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram mataram o animal. Então ele se aproximou de Adão. Aquela túnica vestida nele, em Adão, vamos chegar lá em Brian, tá? Vamos chegar já. Aquela túnica vestida em Adão e Eva, o Pai via o cordeiro morto, embora eles estavam com a roupa do cordeiro que foi morto. O cordeiro tinha sido morto. Então ele via Adão, né, daqui para fora, mas na realidade ele recebia Adão como sendo o cordeiro que foi morto. Então nós chegamos aqui, o animal, quando então a pessoa era apresentada no templo, tinha que se sacrificar. O animal, ele ia fazer com que, não que os pais tivessem que fazer a roupa do bichinho, mas ia fazer com que Deus visse que aquele animalzinho, ele morreu no lugar da pessoa. Ele morreu no lugar da pessoa. Então Cristo, ele foi também um exemplo, embora sendo filho de Deus, mas ele tinha a mesma natureza nossa, né? Ele pegou a natureza de Eva. Então ele era um homem como nós, perfeito, sem pecado. Por isso ele veio para tirar o pecado do mundo no singular, porque pecados é a consequência do primeiro pecado, né? E eles fazem esse sacrifício com a mulher. A gente fica pensando em Deus. Para o próprio Pai aceitar o próprio Filho que ele gerou no útero de Maria. Sinto a presença do Espírito de Deus aqui comigo. Aleluia. Quando a gente vai apresentar, então a gente tem que entender que vocês vão estar devolvendo para Deus. Vocês estão devolvendo para Deus o que é de Deus. Ele não poderia ser apresentado se o próprio Deus não matasse um cordeiro para cobrir ele com uma túnica, ou lá na frente através de um animalzinho. Então ele é apresentado hoje através de um cordeiro homem, sabe o que fez na cruz do Calvário. E eu sempre digo que é muito importante vocês terem noção do que vocês estão fazendo, porque a partir daí, seja uma pessoa cristã, eu sei que vocês são, ou não, ela está se comprometendo com Deus em criá-lo, ou criá-la, se for uma menina, sempre nos preceitos do Senhor. Evitando por isso que eu fiz uma cartinha muito interessante, para não chamar disso, daquilo, outro, motivar a criança, ter amizade, brincar com a criança, né? Crescer, ensinar a ter uma profissão também, muito importante. Isso é um alerta que eu até aconselho a pessoa colocar no local que ela sempre leia, que a criança vai fazer arte, vai deixar a coisa cair, vai quebrar. Então a gente precisa ter essa compreensão. Então Brian de maneira nenhuma ele poderia ser apresentado se não tivesse um sangue. E esse sangue é o sangue de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia, aleluia. Muitos não sabem dessa importância, né? E o judeu ele tem até um hábito, né? Depois eu vou estar fazendo isso também, eu acho muito interessante.
E quando o judeu apresenta uma criança, ele balança ela. Por quê? Para todos saberem que ela foi morta, mas ressuscitou. Dá para compreender? Então o Brian morre e ressuscita ao mesmo tempo, através do sangue de Jesus. Amém? Ele come e o pai vem e olha para ele e recebe ele. E a gente fala assim: olha, morreu e ressuscitou. Está aqui, devolvemos para vocês. Queria pedir o pastor Júnior também, a pastora Ana, cadê o